Mas hoje é um dia diferente, temos connosco este nosso amigo que está aqui sentado, Sérgio Vilar. Sérgio Vilar é dirigente do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, de Itapira. Itapira é uma cidade que fica a 150 quilómetros de São Paulo, da grande São Paulo, e a caminho de Votoporanga, realmente a cidade de Valdinho, que esteve aqui a semana passada connosco. Pois, Sérgio Vilar dirigiu esse Centro Espírita e também, desde há 4 anos, creio eu, a televisão Espírita a Caminho da Luz. É uma televisão pequenita, não é? Fica assim uma grande distância da nossa TV Espírita, embora tenha tido mais de 5 milhões de visitas, não é? Milhões de visitas, veja agora os bilhões de minutos, talvez de segundos, que nós temos de visita na nossa TV Espírita. Pois é uma pessoa que está dedicada à divulgação, e a divulgação pelo DVD, vocês podem ver hoje, terem acesso aos DVDs, que tem uma particularidade. São preços acessíveis, aliás, é uma filosofia que também nós perseguimos, trata-se de divulgar, e como sabem, os nossos DVDs são de baixo custo, baixíssimo custo, e ele também tem essa visão. Não é por acaso que nós já encontramos hoje grandes afinidades, provavelmente do passado, em que andamos todos a marcar passo mal e a conduzir-nos com muitos erros, para hoje estarmos a passar de dificuldades e a passar de desafios. Pois, Sérgio Vilar é realmente o dirigente dessa empresa, que é uma empresa de DVDs que dá suporte à divulgação através da TV Caminho da Luz. Ele está connosco, nós estamos muito bem encaminhados na conversa para podermos ter parcerias, troca de trabalhos entre nós e a TV a Caminho da Luz. Mas é também uma figura que é conhecida porque esteve ligada durante muitos anos, e ainda continua a estar, agora com outro nome, à pomada Vovô Pedro. A pomada Vovô Pedro, que foi uma psicografia de João Nunes Maia, e depois acabaria por ser confirmada por Francisco Cândido Xavier, nas suas características curativas, mas durante muito tempo esteve ligada a isso. Depois, hoje há várias instituições, ou várias, enfim, organizações que fazem, que compõem a pomada Vovô Pedro, que tem uma particularidade, é muito energizada, é à base de produtos naturais, da fitoterapia, e realmente tem propriedades extraordinárias. E praza a Deus que nós possamos aprender alguma coisa com ele sobre isso. Já temos marcado lá um encontro lá no Brasil para participarmos nessa, e quem sabe, se Deus o permitir e formos merecedores, se nós não poderemos dentro de pouco tempo também fazer aqui a pomada que é, em termos de curas de pele e não só. Conta-se que Chico Xavier certa vez mandou que um doente comesse a pomada Vovô Pedro para um problema de fígado. Também, como de uma vez aconselhou uma pessoa sem recursos a comer o papelinho da receita partido em 40 bocadinhos, que eram correspondentes a 40 comprimidos, e a cura produziu-se. E, portanto, quer dizer, é esta ligação que agora se faz com outro nome, unguento Francisco Cândido Xavier, mas que a composição é praticamente a mesma. Então, é uma pessoa ligada a essa área do auxílio fraterno, do auxílio às problemáticas físicas. E, portanto, nós temos hoje, ao longo desta jornada, deste dia, temos conversado e temos aprendido muito, nós, particularmente de Viseu, e estamos esperançados em que, de facto, nesta parceria, neste diálogo, nós possamos aprender um pouco mais e, quem sabe, podemos abrir as portas a muitos problemas graves, a muitas doenças, à solução de muitas doenças, muitos problemas que existem na nossa terra e que não têm ainda hoje, a terapia que, sendo espiritual fundamentalmente, ajuda a aliviar, a minorar muitos problemas. Então, já disse há pouco, e repito aqui aquilo que digo para os nossos irmãos, que são muito queridos. Conhecemos-nos hoje, é a primeira vez que vem a Portugal, mas conhecemos hoje, mas sentimos que, de facto, há uma certa afinização entre nós e uma certa sintonia vibratória, que terá a ver com experiências do passado, certamente. Mas que esta casa está aberta às suas visitas quando o aprouver. Uma vez ainda parece que temos possibilidade de ouvir o filho, que também é palestrante, julgo que está confirmado, dia 11, não é? Dia 11 de julho. O filho estará entre nós, também uma pessoa de grande gabarito cultural,
espírita, bem entendido. E temos a oportunidade de conhecer um pouco melhor determinadas técnicas, determinadas práticas espirituais no Brasil, particularmente nesta área, e teremos muito a aprender. Ele vai nos trazer hoje este tema, a família e os seus desafios, que é um tema atual. Quando a família entra em crise, a sociedade entra em crise, as nações entram em crise e o mundo está naturalmente em crise. Então, bem-vindo. Esta casa poderá contar com as portas abertas sempre que vem a Portugal, e estamos, pelos vistos, já estão cansados de me ouvir. Para esta, vamos dar-lhe a palavra. Seja bem-vindo. Queridas irmãs, queridos irmãos, Deus sempre conosco. Que a paz do Mestre amigo possa nos envolver nesta tarde e noite abençoada, aonde trazemos a mensagem tão grata de Jesus redivivo em nossos corações, tanto em Portugal quanto no Brasil. Ouvimos uma pequena frase e uma pequena palavra que se diz crise, mas precisamos conjecturar, diante do Evangelho do Mestre amigo, um dos maiores problemas que precisamos, nas fieiras do movimento espírita, relembrarmos do compromisso que cada um de nós, hoje, diante desse aspecto tão importante, que se chama a família e os seus desafios. A nossa alegria de estar aqui hoje, dizemos já ao nosso irmão Costeira, que na verdade não foi um encontro, foi um reencontro de almas muito felizes que tivemos um dia maravilhoso em Viseu e que hoje temos a oportunidade de discutir essa temática tão importante, que nós precisamos começar a compreender o chamamento de Jesus. Estamos há 2000 anos da sua obra e necessário se faz que possamos edificar Jesus em nossa vida. Relembramos as palavras de Paulo, quando diz para todos nós: já não sou eu mais que vivo em mim, mas é Jesus que vive pelo meu intermédio. Estamos a compor a terceira revelação. Estamos a falar de uma doutrina que relembra o cristianismo redivivo, como nós estamos a comemorar aos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos a relembrar a importância do cristianismo. E muitas pessoas podem dizer e questionar aonde devemos começar o nosso trabalho cristão. E sem sombra de dúvida, esse lugar se chama o nosso lar, a nossa casa. É lá que todos nós temos os grandes desafios de nossa vida. É lá que todos nós temos os grandes problemas. Dentro de um processo de afinidade, temos ali pessoas de afinidade no campo positivo, mas temos também muitos espíritos que reencarnam para podermos então nos ajustar de desafetos deixados em outrora. Temos um livro de Francisco Cândido Xavier, esse grande médium que trouxe uma contribuição fantástica para o movimento espírita. Emmanuel, o seu benfeitor espiritual, vem trazer para todos nós uma obra pequenina que se chama Vida e Sexo. E nós vamos estudar um capítulo referente às questões muito importantes no que tange ao casamento. Mas antes, relembremos do Evangelho no capítulo 14, parentela corporal e parentela espiritual.
diz-nos o amigo espiritual. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da sua formação do corpo. Relembremos que a doutrina espírita não veio trazer nenhum novo conceito das leis divinas que nos cercam. Relembremos da conversa de Jesus com Nicodemos, aonde ele já dizia isso para nós: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. É interessante relembrarmos que a doutrina espírita não é um novo conceito no campo da religião, que a doutrina espírita não é uma novidade, mas ela é o cristianismo na sua reminiscência, no seu sentido maior. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele mais não faz do que lhe oferecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Relembramos que no Brasil, toda sexta-feira, já há mais de 10 anos, trabalho numa casa de voluntariado, como voluntariado, uma casa de nossos irmãos drogaditas, os nossos irmãozinhos jovens que usam drogas. E percebemos que hoje temos o hábito de dizer que os nossos jovens estão perdidos. Na verdade, não é isso bem o conceito que nós conseguimos diagnosticar na experiência que adquirimos com os nossos jovens. Porque a grande verdade, o que existe é uma desestruturação familiar. Nós precisamos começar a entender do grande compromisso que Deus coloca nas nossas mãos, a ofertarmos-nos uma pedra preciosa, que é os nossos filhos, que é algo de suma importância, mas hoje não se faz mais como antigamente, educarmos os nossos filhos pelo simples poder da nossa palavra. Não educamos mais os nossos filhos ao dizer-lhe: eu mando porque eu sou seu pai. Na verdade, o Espiritismo nos faz relembrar o que Jesus já havia dito: a quem muito foi dado, muito será cobrado. E os nossos filhos de hoje não se educam mais das maneiras que se educavam antigamente. Se educamos hoje no conceito do nosso exemplo vivo que temos que dar. Como dizia um grande médium, um grande trabalhador no Brasil, chamado Jerônimo de Mendonça, que andava em uma maca fazendo palestra por todos os cantos no Brasil, dizia ele: não adianta eu dizer ao meu filho que ele não pode fumar, se eu tenho um maço de cigarro ao meu bolso. A moralidade que hoje o Espiritismo nos conclama é o exercício vivo de podermos ter em nossos filhos o exemplo vivo de nosso trabalho pelas fieiras do bem, do amor e da bondade. Na questão 695 do Livro dos Espíritos, obra magistral, que Allan Kardec ousa questionar o mundo espiritual, trazendo para todos nós, através do mundo das perguntas, a filosofia ressurgia em nossos meios em novos padrões, aonde um homem ousou perguntar e o mundo espiritual ousou em nos responder. E Kardec pergunta: será contrária à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres?
E os Espíritos respondem à questão 695. É um progresso na marcha da humanidade. No Brasil, em cada 10 casamentos, 5 não passam de 2 anos. A Constituição divina deva ser analisada por todos nós com olhos mais aprofundados no campo do bem. Porque, como nos diz os Espíritos, essa receita fiel de bondade, que é um progresso na marcha da humanidade. Diz-nos o livro Vida e Sexo, contado-nos por Emmanuel. O casamento, ou a união permanente de 2 seres, como é óbvio, implica o regime de vivência, pelo qual 2 criaturas se confiam uma à outra, no campo da assistência mútua. Não adianta nós apenas fazermos caridade no centro espírita, mesmo porque fazer caridade a uma casa espírita muito fácil o é, pelas vibrações espirituais que aqui se encontra. Mas é dentro de nosso lar, diante dos conceitos do princípio de um homem novo, como Jesus conclamava a nós. Deixai com que um homem novo possa agigantar-se em vosso coração, abandonando a figura do homem velho. O homem velho é o homem que ainda se faz pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pela nossa intolerância, pela nossa impaciência. O homem novo é um homem de fé, é um homem que conhece Jesus, é a figura esplendorosa de Paulo, quando vê diante daquela luz irradiante Jesus, cai da montaria e pergunta: quem tu és? Naquele momento era o maior desafeto que Paulo tinha. E Paulo, cego, pergunta diante da imagem que lhe ficou na sua forma perispiritual: quem sois vós? E os espíritos, ali diante daquele momento mágico, aonde Jesus a ensinar aquela pleiade, diz: sou Jesus. E é essa transformação de Paulo, que é a transformação que todos nós somos conclamados a vivermos na terra. Já não podemos mais continuarmos o homem velho. É necessário que uma mudança se faça nas nossas atitudes, em nosso comportamento, em nossa forma de ser. Por isso, o casamento é essa forma que, com certeza, é uma união permanente de seres que buscam o amor diante ainda das imperfeições que campeiam pelos nossos corações. Continua Emmanuel: essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. É o desenvolvimento de valores para a vida que todos nós somos chamados diante do Evangelho. No exemplo vivo desse exemplo que corporifica as nossas almas. Essa imperioso, porém, que a ligação se baseie, disse Emmanuel, na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro ser humano, e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si.
Hoje é comum nós ouvirmos os jovens dizerem assim: a moça diz para a amiga: conheci um gato. O jovem diz para o amigo: eu conheci um avião. E é interessante que quando os dois se unem, o gato não consegue manipular o avião. Não se conheceram. Conheceram-se o corpo, conheceu-se os dotes. Hoje, com muita preocupação, nós vemos jovens dizendo: eu caso, e se não der certo, eu me separo. Fazemos uma grande interrogação. Não se há a lei mais do esforço. Aonde nós hoje vemos a doutrina espírita, e fazemos um parênteses, que foi a primeira doutrina religiosa na face da terra a trazer o assunto do divórcio. Mas relembremos que os Espíritos nos faz compreender que nós somos favoráveis ao divórcio desde que, 2 pontos, tentado todas as alternativas. Quando parte para a agressão física, para a agressão verbal, ou seja, para a agressão moral, é preferível que se separe, para que situações piores não venham a acontecer entre o casal. Por isso, é importante nós compreendermos que essa condição que Emmanuel nos fala é de suma importância. Procurarmos conhecer aquela pessoa que estamos verdadeiramente diante de um processo do Evangelho, conhecendo, para fazer com que os nossos filhos tenham uma base sólida, voltada no campo dos ensinamentos. Emmanuel continua a nos dizer: quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste à comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida, costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes, muito difícil. Porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. É o respeito mútuo de um lar, de um companheiro para uma companheira, de uma companheira para um companheiro. Nós vamos ver um pouco à frente Emmanuel, nas suas obras, nos citarem 5 tipos de casamento muito comuns aqui na Terra. Mas, dando continuidade, no Livro dos Espíritos, o nosso roteiro seguro, na questão 697, Kardec pergunta: a indissolubilidade absoluta do casamento faz parte da lei da natureza ou somente da lei humana? Resposta: é uma lei humana muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis, somente as da natureza são imutáveis. Relembremos que 3 momentos são os momentos de reencarnações na Terra. Para muitos de nós, reencarnamos na condição da Terra sendo um hospital, na condição de doentes, passando por uma série de dificuldades no campo da doença, para podermos aprender o capítulo da paciência e da tolerância. Para muitos, a Terra é uma prisão, onde nos encontramos aprisionados pelo homem velho que ainda nos detém dentro das nossas imperfeições. E é comum, às vezes, ouvirmos crianças dizerem assim:
quando nós o chamamos a atenção. E as crianças dizem: eu não pedi para nascer. E nós, os espíritas, muitas vezes dizemos assim: pediu sim, meu filho. Não, muitas vezes não pediu. Porque a reencarnação nos explica de uma forma sublimada Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que a reencarnação se faz em 2 moldes. Reencarnação programada, quando nós temos condições de programar o nosso retorno para a Terra. Ou a reencarnação compulsória, que é a grande maioria dos casos onde os espíritos não têm condições de participar de uma programação. E nós vamos ver isso nos 5 tipos de casamento que Emmanuel mostra para todos nós. Diz Emmanuel, dando continuidade no seu livro: indiscutivelmente, nos planos superiores, o liame entre 2 seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável. Vamos encontrar na Revista Espírita Allan Kardec trazendo uma mensagem lindíssima da espiritualidade, de um planeta superior ao nosso, que diz que o nosso contato físico que o contato é apenas pelo toque. A questão sexual ainda se faz nos moldes do nosso planeta, em decorrência da nossa imperfeição. Hoje, muitas pessoas questionam essas leis que foram aprovadas no quesito de se casarem pessoas do mesmo sexo. Tudo isso é transitório, pelas leis humanas que regem a necessidade de colocar nas leis aquilo que o homem tem ainda diante das suas necessidades. Mas saberemos que o espírito não tem sexo. E Allan Kardec nos explica de uma forma magistral que nós somos espíritos e o espírito não tem sexo. Ora nascemos na condição de homem, ora nascemos na condição de mulher, de acordo com a nossa necessidade para a busca de nossa evolução. Por isso ele diz que nos planos superiores, o liame entre 2 seres é espontâneo. E isso é muito interessante analisarmos. Olha, Emmanuel nos chamando a atenção para um fato interessante sobre a evolução do homem na Terra. Na Terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio e, por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da encarnação dessas uniões ideais em que se jungem psiquicamente uma à outra, sem necessidade da permuta sexual, mais profundamente considerada, a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Quando nós atingirmos o grau evolutivo, nós não temos a necessidade das questões sexuais, como nós a entendemos ainda no campo necessário que ainda possuímos diante das imperfeições que campeiam em nossos corações. Emmanuel nos faz relembrar que nas terras do futuro tudo se modificará. Como nós temos o exemplo de Allan Kardec e a sua esposa, que era bem mais velha do que ele, e quando começaram a trabalhar pelo Espiritismo, dedicaram-se como irmãos num trabalho mútuo de amor para a humanidade, sem essa necessidade ainda desses conceitos que julgamos importantes devido ao nosso grau evolutivo no momento na Terra. No Livro dos Espíritos, na questão 132,
Kardec pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Muitos de nós nos perguntamos: por que eu estou aqui? Principalmente quando o sofrimento bate à porta de nossa casa. E olham a resposta dos espíritos. Deus lhe impõe a encarnação, com a finalidade de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. É interessante que nós temos a ideia do missionário olhando figuras maravilhosas que passaram em nossos meios. Somos contemporâneos de Francisco Cândido Xavier, Irmã Dulce, que viveu no Brasil com uma obra gigantesca diante da Igreja Católica no Campo do Bem. Nós temos Madre Teresa de Calcutá, um exemplo vivo de amor. Nós tivemos uma criatura que não foi cristã, Mahatma Gandhi, que fez um trabalho gigantesco na Índia. Nós tivemos Mandela, que há pouco tempo retornou para a pátria espiritual. E nós temos a visão de que missionário são apenas esses expoentes. Não é verdade. Todos nós somos dotados de pequenas missões que podem ocorrer dentro do nosso lar, para com espíritos que são colocados junto de nós, para que nós possamos os auxiliar no caminho do bem, como nós podemos ter trabalhos no campo missionário para compreendermos e levarmos a mensagem do Cristo a todos aqueles que necessitarem, mas fato é que todos nós estamos à busca da perfeição. Chamo a atenção de todos os nobres irmãos que estão nos ouvindo, não apenas nesse grande auditório, mas também os nossos telespectadores que nesse momento nos ouvem a nossa palavra, que nós muitas vezes nos equivocamos quando nós imaginamos que não somos importantes, porque para Deus, hoje, temos 7 bilhões de seres encarnados, onde Ele espera de cada um de nós a reforma íntima. Chegaremos no mundo espiritual, não pela conta bancária que nos assiste, nem pela poupança que nós temos, nem pelas riquezas que adquirimos pelos bens materiais. Chegaremos no mundo espiritual a desfraldar o único bem que Deus nos concedeu, o nosso espírito revestido do nosso perispírito. E ao chegarmos no mundo espiritual, estaremos nos deparando com a questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: aonde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos nos respondem na consciência. Allan Kardec continua a questão 621 a perguntar: se está escrito em nossa consciência, por que nós não o lembramos? E os Espíritos respondem: ao longo do tempo, vós a esquecê-la e a desprezá-la. Precisamos entender que a perfeição será para todos nós, como diz um ditado que muito usamos no nosso querido Brasil:
Se não é pelo amor, é pela dor. Mas todos nós vamos progredir na senda do Evangelho de Jesus. Continuando Emmanuel, essa mensagem linda sobre o casamento, ele diz: acontece, no entanto, isso logicamente nos mostrando a preocupação do mundo espiritual, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta, arraigado a débitos escabrosos, perante a lei de causa e efeito. É importante nós compreendermos que, diante da evolução humana, conseguimos constatar 3 momentos importantes. O primeiro, a era primitiva, aonde Moisés, diante de 2 leis, uma humana e a outra sublimada, que é o que nós conhecemos dos 10 mandamentos. Segundo Emmanuel nos relata, através de Chico Xavier, mensagem essa escrita na pedra pelo próprio Jesus, faz com que 2 leis, as 2 primeiras, pertençam ao amor, ao respeito que nós deveríamos ter por um Deus único. As outras 8, o amor que nós deveríamos ter para com o nosso próximo. Não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás os bens do teu próximo, não matarás. Jesus veio marcar o segundo momento da humanidade, aonde então veio decretar o mundo de provas e expiações, onde nós já estávamos saindo da primitividade, onde o mal impera sobre tudo. O mundo de provas e expiações, Jesus, quando perguntado qual é o maior mandamento, resume-o da seguinte maneira, em apenas 2 conceitos. Disse Jesus: amarás a teu próximo de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus era o único Espírito que passou pela terra, que veio do futuro, porque todos nós somos compromissados com o passado culposo. Jesus conseguia enxergar lá na frente, a ponto dele dizer a João, aquele jovem, aquele pequeno homem, como vocês dizem em Portugal, aquele miúdo, aonde estava atento às suas palavras, e Jesus nos lega uma mensagem que perduraria por 17 séculos sem compreensão. Lembremos as palavras de João: se vós me amais, guardais os meus mandamentos, eu rogarei a Deus, o nosso Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Dirás tudo o que eu já vos tenho dito, e muito mais. Identificarás em vosso meio como o Espírito de verdade. E é o Espírito de verdade que se apresenta a Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nosso querido Allan Kardec, dando a todos nós ciência daquilo que Jesus já havia anunciado há 17 séculos atrás, mostrando para todos nós que milhões de almas ainda, envolvidas pelo desregramento da sexualidade, fazendo-nos lembrar, nesse estudo apaixonado que o Evangelho nos convida, de que há uma empresa hoje mais forte do mundo. Não é as empresas petrolíferas,
de petróleo. Não é as empresas do tabaco, do cigarro. Não são as grandes aglomerações dos refrigerantes. A empresa que mais arrecada dinheiro no mundo todo se chama a empresa da pornografia, do desregramento que ainda paira sobre a mente humana, levando milhões de criaturas aos desastres íntimos, principalmente quando nós estamos afastados da mensagem de Jesus. Na questão 696, essa pergunta tem uma resposta que nos preocupa, nos assusta. Kardec pergunta: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Relembrando que se o Brasil tem de 50% a 60% dos casais que não aguentam 2 anos, nós temos a Rússia com 80%. E olhem a resposta dos espíritos: uma regressão à vida dos animais. Precisamos rebuscar no seio da sociedade a família como centro de nossos corações, como a empresa de nossas almas, como a instituição de Jesus a perdurar em nosso coração pela sublimidade da nossa vivência na terra. E Allan Kardec, esse espírito que falava a mesma linguagem da equipe espiritual, nos faz lembrar: a união livre, casual do sexo é o estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelecem a solidariedade fraternal e se encontram em todos os povos. Embora em condições diversas, a abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem até mesmo abaixo de certos animais que lhes dão o exemplo de uniões constantes. Ficamos aqui nos perguntar por que as nossas irmãs do Oriente usam a burca, aonde apenas os olhos podem ser vistos, porque na era primitiva se havia tanto abuso para com a mulher que se viu a necessidade de esconder o seu corpo, porque nós ainda não tínhamos condições de convivermos fraternalmente no aspecto humano. Continua Emmanuel a nos dizer no estudo desta noite: os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento verde para os temas do amor. Muitos aqui é oriundo da década de 60, onde no Brasil nós vimos e somos contemporâneo daquela geração da liberdade. A liberdade que acabou se tornando uma libertinagem. O uso das drogas, das bebidas, do sexo desregrado e do rock and roll. Relembramos que hoje eu tenho a dizer dados alarmantes, que no Brasil, de cada 10 jovens, 5 jovens estão envolvidos com drogas. Uma geração completamente com problemas por desestruturação da própria família. E é por isso que o nosso amigo espiritual, Dr. Marco Antônio, nos pede para que pudéssemos fazer uma palestra falando da família, enfocando a importância de nós não mais termos esse entendimento verde, ou seja, a liberdade desfraldada em forma de liberdade, que na verdade tornara-se uma grande libertinagem. Determinam a existência de milhões
de uniões supostamente infelizes. Eu não sou feliz no meu casamento. Ouço muitas pessoas que vêm nos procurar na casa espírita, no trabalho de atendimento fraterno. Mas perguntamos qual de nós fazemos o Evangelho no lar. É o Evangelho no lar que nos dá a sustentação para convidarmos Jesus a termos um novo parâmetro familiar, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais. Somos conclamados ao lar para a nossa reforma íntima. O lar ainda não é algo sublimado, como todos nós imaginamos, de reencontro de almas amorosas, mesmo porque relembramos que o ódio simplesmente é o amor não comprometido, ou não correspondido, melhor dizendo. O ódio é o amor não correspondido. É por isso que nós vemos um casal juntos 25 anos, um dos dois sabe de uma traição, aquele amor que aparentemente sobrevive naquele coração passa a ter um ódio. É o amor não correspondido. Há 5 tipos de casamento que Emmanuel nos chama a atenção. Lá no Brasil, presidente da AME, ao longo de muitos anos, que é a Aliança Municipal Espírita de Minas Gerais, o nosso querido Martins Peralva, amigo pessoal de Chico Xavier, que estudou as obras de André Luiz, de Emmanuel, e fez muitos livros que contribuíram para o nosso aprendizado, ele traz para nós um livro que é Estudando a Mediunidade, e ele nos faz relembrar 5 tipos de casamento que o nosso querido Emmanuel nos coloca nos momentos atuais. O primeiro casamento é o casamento acidentais. O que é um casamento acidental? É o encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Por isso, todos aqueles irmãos que dizem que todos os casamentos na Terra são programados pelo mundo espiritual, cometem um grande equívoco. Porque para os casais que se reencontram dentro da reencarnação programada, sim, nós vamos ver o primeiro tópico. Mas para a grande maioria, os reencontros se fazem dessa maneira. Aquela mulher perfeita, com o corpo perfeito, aquele homem sarado, com o corpo perfeito, dotes financeiros, aonde encanta o parceiro, mas não se tem a ideia de reestruturar-se junto para a busca das dificuldades que a vida lhe impõe. São pessoas que renascem, muitas vezes, sem até compromissos familiares. Esses, Emmanuel chamam de acidentais. Vamos dizer que é uma escala de uma escada com 5 degraus. Vamos começar do último degrau, que é os casamentos acidentais. Depois, nós temos os casamentos provacionais. O que é um casamento provacional? É o reencontro de almas para reajustes necessária à evolução de ambos. Aqui já começa a ter um certo compromisso e muitas vezes nos ligamos por afinidade. Seja afinidade de experiências que temos que passar aqui na Terra. Às vezes os casamentos, nesses 2 casos, não são de pessoas que se programam no mundo espiritual, são de reencontros que se fazem necessário dentro de aspectos onde faz com que nós nos reencontremos pela afinidade e ali então vamos ter algumas experiências. Geralmente são 2 tipos de casamento que raramente sobrevivem. Nós temos depois os casamentos sacrificiais,
que é o reencontro de almas iluminadas com alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Quem já leu aqui o livro em maneira romanceada, que nós chamamos de Emmanuel, chamado Renúncia, vai lembrar a história de Alcione, que já se encontra num outro planeta, pede a Jesus para retornar à crosta, numa reencarnação, para que ela pudesse ajudar um companheiro que ao longo de muitas oportunidades tiveram juntos, mas que ainda se encontrava sofrendo nas zonas umbralinas. O livro é maravilhoso, nos convida à reflexão do que seja um casamento sacrificial. É quando uma alma que já alcançou uma evolução pede à espiritualidade amiga, ao mundo maior, para retornar ao corpo, para poder, então, alcançar a sua evolução. Lembro-me da história da mãe de André Luiz, quando nós lemos o livro Nosso Lar. Relembremos que nos conta 3 dimensões, já que Chico Xavier nos faz lembrar as 7 dimensões que nós temos na Terra. Quando André Luiz é socorrido em Nosso Lar, ele não podia ver a sua mãe, apesar de que o primeiro encontro com a mãe foi em desdobramento. Ele se encontrava dormindo, e o seu estado fez com que a sua maneira de pensamento pudesse alcançar a sua mãe. Depois, sim, por um estágio, ele conseguiu estar com a sua mãe. Mas ficou sabendo que o seu pai não estava nem no umbral, estava numa dimensão abaixo da crosta, que nós chamamos de zonas das trevas. Porque ele havia sido, para André Luiz, um homem bom, um homem reto, mas ele havia contraído muitos relacionamentos com mulheres, traindo a sua esposa e se envolvendo magneticamente no campo do pensamento. E dessas irmãs que ele então prometia casamento e que ele apenas se usufruía das questões sexuais, 2 irmãs não o perdoaram. E quando ele desencarnou, as 2 estavam esperando ele e levaram ele, por um processo de sofrimento, para uma zona de sofrimento. Quando a mãe de André Luiz, um dia muito contente, apresenta-se a ele e diz: André, você vai ficar um tempo sem me ver. Ele pergunta: por que, mamãe? A mãe lhe diz: porque eu estou retornando. Fiz uma petição a Jesus e ele concedeu. Vou reencarnar novamente para tentar auxiliar o seu pai. E para isso, eu vou receber 2 filhas no meu ventre. E as 2 filhas são exatamente as mulheres que estão obsediando o seu pai. Ele vai retornar como meu marido e nós vamos ter as 2 como nossas filhas. Olha o que é o amor sublimado. Muitos de nós, com certeza, temos dificuldade de compreender o que é uma reencarnação sacrificial. Depois nós temos a reencarnação afins. O que vem a ser? O reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. Já são pessoas que vêm já para ter, através do exemplo da vida, pela consolidação do amor, já mostrando que é possível implantar na Terra um casamento voltado para a felicidade. Porque muitos dizem: eu não sou feliz. E o próprio Jesus, quando foi indagado sobre a felicidade, o que ele nos disse?
que a felicidade não existe na terra como nós a compreendemos, mas podemos encontrar, por uma vida reta e amorosa, podemos encontrar uma felicidade relativa. E a primeira, que eu tenho a certeza que todos nós estamos à busca e um dia alcançaremos pelo nosso esforço, pela misericórdia divina, é o casamento transcendente, que é exatamente almas engrandecidas no bem e que se buscam para a realização imortais. São espíritos que se reencontram com o compromisso de trabalhar na seara do bem, não apenas tendo o exemplo vivo para os seus filhos, mas sendo um exemplo para a sua comunidade, para todos aqueles que nos cercam. Nós temos dois pensamentos que fomos buscar de Benjamin Franklin, que diz uma frase sobre a família muito interessante: paz e harmonia, eis a verdadeira riqueza de uma família. Se queremos uma família ajustada, precisamos ter paz e harmonia. Relembremos aquele momento que Jesus chega à casa de Pedro. Pedro havia discutido com a sua sogra, uma discussão muito forte, porque ela incriminava Pedro que queria mais recursos para manter a família e Pedro estava desviando com o trabalho cristão. E aí então nós vamos ver Jesus entrando à casa de Pedro, dizendo: Pedro, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. É essa paz, é essa harmonia que é a verdadeira riqueza que nós podemos ter na sociedade diante da família. Leon, esse grande pensador, Leon Tolstói, diz o seguinte: a verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. Precisamos resgatar a família novamente. E é interessante que eu vou fazer uma pergunta para que nós possamos sair daqui a pensar. Aos casais mais antigos, quanto tempo faz que o homem não olha para a esposa e diz a ela: meu amor, você está muito bonita e eu te amo? Quanto tempo a mulher não olha para o marido e diz: bem, estou com saudade de você, Deus me agraciou com a tua presença. Precisamos resgatar o amor, o mesmo amor que Pedro diz: o amor cobre multidões de pecado. Precisamos mudar o nosso conceito de vida. Estava eu, antes de contar uma história final, na cidade de Guarda, aonde estou, estava caminhando pelas ruas pensando no dia de hoje, que eu iria fazer o lançamento desse DVD, aqui em Viseu. Estava pensando sobre a família, quando ao andar pela rua, eu vi uma frase, no monumento público, de um monsenhor chamado Alves Braz. E ele exatamente veio complementar a minha condição de compreensão sobre a questão da família. E a frase dizia exatamente isto: a família é a nascente, de onde brota a humanidade. É a família que vamos restituir o cristianismo redivivo. Relembremos que o Espírito de verdade faz-nos uma mensagem de grande responsabilidade, dizendo, no capítulo do Cristo Consolador, que coube ao Espiritismo resgatar o cristianismo redivivo. E relembramos duas frases para que isso possa ser verdadeiro.
Uma delas está inserida num livro aonde era um pensamento de Emmanuel, através de Chico Xavier, nos trabalhos de sábado no Abacateiro, que o nosso irmão teve a oportunidade de conhecer, do nosso querido Chico Xavier. E Emmanuel diz: o espírita não é melhor do que ninguém, mas tem a grande obrigação de ser melhor do que si mesmo. E hoje nós relembramos as palavras do Evangelho, que ao espírita foi dado a grande oportunidade, não apenas de compreender o Cristo, mas de fazer da sua obra o compromisso do amor existente aqui na terra. E para isso, eu faço um grande desafio para todos os nossos irmãos que nesse momento nos ouvem. Vamos retornar para as nossas casas e colocar uma placa à porta da casa vendendo. Nós vamos substituir a nossa casa pelo lar. Há uma diferença enorme do que vem a ser uma casa e o que vem a ser um lar. A casa, ela é feita de alvenaria, o lar de sentimento. A casa se levanta com materiais entre pedra, tijolos, areia, cimento. O lar se levanta pelo respeito recíproco de um para com o outro. A casa se coloca uma laje, aonde nós vamos nos abrigar, sem preocupação da chuva ou do vento. O lar, nós vamos fazer o seu evangelho do Mestre, para podermos ter a segurança de nada poder penetrar que venha a nos preocupar em nosso interior íntimo. A casa, nós vamos colocar os fios elétricos ligando a uma hidroelétrica. O lar, nós vamos ligar pelos fios tênues do amor para com a espiritualidade, para que ela seja condutora até Jesus. A casa, necessitamos de água para a nossa sobrevivência, para o nosso anseio pessoal, para fazer a nossa comida e para podermos ingerir diante das nossas necessidades. O lar, nós vamos rebuscar em Jesus, quando no poço de Samaria, conversando com aquela irmãzinha, ele diz algo sublimado a ela, que quem bebe a água do meu Pai que estás nos céus, jamais sentirá sede. Que todos nós tenhamos um lar, que estejamos felizes por sair de uma casa espírita, do nosso trabalho, e tenhamos um lar para o conforto dos seres amados, no desenvolvimento fraterno do amor, podemos contribuir para a nossa vida. E é assim que todos nós constituiremos o amor. E para encerrarmos a nossa mensagem, há uma mensagem que eu deixo para as nossas reflexões. Somos o homem do mundo, muitas vezes preocupado com as preocupações naturais de nosso cotidiano. Um pai, certa feita, com muitas posses, não dava tempo para o seu filho. A mãe era uma profissional e ela trabalhava incansavelmente, chegava à noite, também não tinha tempo para o filho. O pai à noite pegava um jornal, lia, assistia os jornais, as notícias, e o filho, sempre que o buscava, o pai lhe dizia: meu filho, corra para o seu quarto, papai lhe deu tantos bens, você tem vídeo, game, você tem brinquedos dos mais modernos, vai brincar, meu filho. Ele corre para a cozinha,
A mãe estava a esquentar a janta que a servente havia deixado, e o menino diz: mamãe, vamos brincar. E a criança e a mãe lhe diz: meu filho, vai brincar, mamãe está tão cansada, mal vejo a hora de servir o jantar, porque eu quero descansar um pouco. E assim era a vida daquele pequeno, daquela criança. Um dia, aquela criança entediada por falta de amor, era então já em condições de pensar, ela corre para o pai no ímpeto e lhe questiona: papai, papai. O pai estava a ler um jornal, para e diz: fala, meu filho, diga rápido que eu não posso deixar de ler o jornal, preciso saber das notícias do mundo. Papai, eu preciso saber uma informação. O que é, meu filho? Eu queria saber quanto você ganha por minuto. O pai, ao querer se livrar daquele filho, disse para ele: meu filho, papai ganha tipo R$100 por minuto, para se livrar daquela criança. E aquela criança corre para o seu quarto, pega uma pequena caixa de sapato que ele havia, e ele então busca nas suas moedas algo que pudesse, diante das notas, algo que pudesse lhe satisfazer. Conta, para ter uma ideia o que era o dinheiro. E ele percebeu que ele tinha R$95. Ele corre para a cozinha e diz: mamãe, mamãe, eu preciso de R$5. Para quê, meu filho? Para que eu completar R$100, para que eu possa entender o que é um minuto de papai. A mãe, para se livrar do filho, coloca a mão no bolso e diz: vai, meu filho, vai brincar. Aquela criança junta aquelas moedas, aquele dinheiro, corre para a sala no ímpeto e diz: papai, papai. O pai se assusta e a criança lhe diz: papai, venda-me um segundo da sua vida. Que todos nós possamos aproveitar o máximo possível de nossas vidas, para que da questão 621 da nossa consciência, do Livro dos Espíritos, nós possamos amanhã ter a certeza de ter feito tudo que nós podíamos no campo do bem. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, mas que Jesus seja o nosso guia e o nosso modelo, como na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o guia mais perfeito que Deus colocou ao homem? Vede Jesus. Muita paz no coração de todos. Vamos prosseguir o nosso trabalho. Depois terão ali